Há conserto sim para esta geração corrompida. Há conserto sim para esse mundo decaído. Há conserto para a minha vida, para a sua vida. Há conserto em Jesus. Quero que você abra a Bíblia em Êxodo, capítulo 33, do versículo 7 ao 11. Vou dar um time aí para vocês acharem, apesar de ser super fácil o Êxodo, né? Êxodo, capítulo 33, versículo 7 ao 11. Para quem conhece o Michel, esse texto aqui não tem uma cara de Michel? Né? Tem, né? Vamos lá. Me acompanha. No Êxodo capítulo 33, versículo 7 a 11. Todo mundo achou? Amém? Amém? Não, vou falar de novo. Amém? Amém. Ora, Moisés costumava tomar a tenda e armá-la para si, fora, bem longe do arraial. E lhe chamava a tenda da consagração. Todo aquele que buscava ao Senhor saía à tenda da consagração que estava fora do arraial. Quando Moisés saía para a tenda, fora todo o povo se erguia, cada um em pé, à porta da sua tenda, e olhavam pelas costas até entrar ele na tenda. Uma vez dentro de Moisés da tenda, descia uma coluna de nuvem e punha-se à porta da tenda. E o Senhor falava com Moisés. Todo o povo via a coluna de nuvem, que se detinha à porta da tenda. Todo o povo se levantava e cada um, à porta da sua tenda, adorava ao Senhor. Falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer fala ao seu amigo. Amém. Senhor Deus, eu venho te pedir agora, Deus, para que o Senhor esteja dando entendimento, Pai, para cada um aqui, para mim também, da Tua palavra, Deus. Em nome de Jesus, Pai, continua com a Tua presença aqui no nosso meio, Pai, e fala ao nosso coração, Pai. Manda a Tua mensagem, Deus, que a gente possa entender isso, Deus, que a gente possa ser transformado hoje aqui, Deus. Em nome de Jesus, amém. Amém? Gente, primeiro, o livro de Êxodos, ele vai trazer a história do povo dos hebreus saindo da terra do Egito. Então ele começa ali com as 10 pragas, todo aquele percurso deles saindo, atravessando o mar. Quando eles atravessam o mar, então é um povo que está vivendo grandes coisas de Deus. Eles atravessam o mar e ali eles começam a viver no Egito, como peregrinos. E esse texto, ele vai trazer a história desse povo, dos hebreus, no deserto. E eles estão ali no deserto, no acampamento deles, e Moisés, como homem de Deus, o homem que liderava o povo, ele costumava a ter um momento dele com Deus, um momento dele de falar com Deus, um momento de buscar a Deus. E nesse texto ele vai contar, quando Moisés, ele sai do arraial, ou seja, ele sai do acampamento onde está o povo hebreu, ele sai para fora, arma a sua tenda, e ali ele começa a buscar a Deus, porque foi algo que Deus colocou no coração dele, e as pessoas também faziam isso. E eu vendo esse texto, eu estava orando para que Deus me desse uma palavra, eu estava orando para que Deus mostrasse para mim o que Ele queria falar hoje para vocês aqui. E o que Deus colocou no meu coração foi que a gente está precisando ter mais intimidade com Deus. A gente precisa parar de ser um visitante na presença de Deus. Está na hora de a gente começar a virar íntimo de Deus. Está na hora de a gente começar a buscar mais a Deus. E eu vi nesse texto um homem que buscava Deus com toda a intensidade do seu coração. E para mim ele é um grande exemplo. Nesse texto eu vejo duas lições. A primeira fica no versículo 7. No início do versículo 7. Que ele vai falar, ora Moisés, a Bíblia, peraí, perdi, desculpa, a palavra de Deus vai dizer, ora, Moisés costumava tomar a tenda e armá-la para si, fora, bem longe do arraial, até aí. Bom, primeiro,
que eu vejo nesse texto é que eu vejo um exemplo de Moisés que dá para trazer para as nossas vidas. Moisés era um homem que colocava a vontade de Deus acima de tudo. Moisés era um homem que buscava Deus. E toda vez que ele buscava Deus, vinha uma coluna de nuvem, que era a Shekinah, e se manifestava ali. E Deus falava com ele face a face. Era um homem que tinha intimidade com Deus. E eu vejo tem um texto em Mateus 6, versículo 33, que vai dizer: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas lhe serão acrescentadas. O que eu queria falar hoje com a gente é um tema só, é específico e é curto. É sobre a gente buscar mais a Deus. É sobre a gente buscar a Deus acima de todas as coisas, e é a gente colocar a Deus em primeiro lugar. E eu peguei a história, nessa primeira lição que eu queria passar para vocês, eu peguei a história de alguns homens de Deus. O primeiro é o próprio Moisés, que era um homem que buscava Deus, era um homem que, quando armava sua tenda, descia a Shekinah de Deus, e ali tinha trovões e tudo mais, e Deus falava com ele, e o povo se contagiava com isso. A Bíblia vai dizer que, quando Moisés está indo para a tenda, o povo se levanta e começa a acompanhar ele, porque sabem que ele está indo buscar Deus. E as pessoas ficam olhando, até ele entrar, até fechar a porta da tenda, eles estão olhando ainda, para ver o que acontece, o que tem lá dentro. E a Bíblia vai dizer que, quando Moisés clamava a presença de Deus, e Deus descia ali, e começava a falar com o povo, diz que as pessoas ao redor, no acampamento, começavam a adorar a Deus, começavam a louvar, começavam a engrandecer. Moisés era um homem que buscava tanto a presença de Deus, que contagiava outras pessoas. Peguei outra história também de Daniel. Daniel era um homem que buscava Deus acima de todas as coisas. Se você for ler o livro de Daniel, não sei se você já leu, mas você vai ver o tanto que esse cara orava. Ele orava 3 vezes ao dia. Ele, quando tinha um problema, ele fazia reunião com os amigos para orar. Tem o famoso jejum de Daniel. Quem já fez o jejum de Daniel aqui? Olha, levanta um pouquinho mais, não tenha medo não. Também já fiz. Quem já fez sabe que é sofrido. É um negócio assim, você estipula lá uns 5, 7 dias. Daqui a pouco você está no 3º dia, não aguenta mais comer vegetal, porque é um negócio difícil. Mas Daniel era um homem que buscava Deus. Na verdade eu peguei vários homens de Deus. O outro é Paulo. Paulo é um homem que buscava Deus acima de todas as coisas. E para mim, o mais bonito em Paulo são as histórias onde ele apanha, batem nele, onde ele é preso, e mesmo na cadeia ele está lá adorando a Deus. Paulo era um homem de Deus. Paulo era um homem que adorava independente das circunstâncias. E peguei exemplos também fora da Bíblia. Por exemplo, Jonathan Edwards, que vocês já devem ter ouvido falar. A gente cita ele em algumas pregações aqui, mas porque foi um grande avivalista, né? Mas eu estava lendo aquele livrinho, Heróis da Fé. Não sei se vocês já leram. Se você não leu, está procurando um livro, leia esse livro, ele é sensacional. E nesse livrinho eu estava lendo, quando eu li a história desse homem, naquele livro vai dizer que Jonathan Edwards buscava a Deus 13 horas por dia. Olha, às vezes quando faço um devocional assim de 1 hora e tal, eu já, nossa, cara, hoje o devocional foi muito top. Quando eu vi esse cara aqui, que busca 13 horas por dia, eu fiquei, meu Deus do céu, cara. Eu não sei se hoje em dia, acho que não dá, né, 13 horas, vou ser demitido se eu ficar buscando Deus lá toda hora. Mas era um homem que buscava Deus acima de todas as coisas. Na história dele, conta que aos 7 anos ele orava 5 vezes ao dia. Aos 7 anos de idade, esse cara já fazia intervalo vida na escola. Quantos aqui já tem 16 anos na cara e ainda não fez um intervalo vida? Olha o cara aqui. Outro cara que eu peguei, um grande avivalista, John Wesley. Opa, estava me achando aqui. John Wesley
é um cara que eu estava lendo uma história do Billy Graham, e ali ele conta que ele foi numa excursão com a faculdade dele, e nessa excursão eles passam pela casa onde John Wesley morava. E no quarto dele tem a cama aqui e o tapetinho do lado. Quando eles olham no tapete, tem 2 marcas, 2 círculos assim desgastados no tapete. E o professor fala para eles que ali era onde o John Wesley fazia seus devocionais. Eu confesso, quando eu vi essa história, eu tive vontade de comprar um tapete. Eu sei que é meio ridículo, mas eu tive vontade de comprar um tapete, só para começar a fazer meus devocionais de joelho ali e tal, para ver quando que ia começar a gastar. Se não gastasse, eu acho que eu ia ficar bem desapontado, né? Mas, bom, você pode estar se falando assim, mas ele está pegando exemplo da Bíblia, está pegando exemplo de uns caras que a gente nem conhece, que viveram em 1700 e bolinha lá e tal. Então tá, eu posso pegar aqui o exemplo do pastor Michel. O pastor Michel, por exemplo, todas as vezes, eu acho que toda pregação ele fala isso, das vezes que ele vai buscar Deus na garagem, ou das vezes que ele ia buscar Deus na garagem, porque hoje em dia, com o Bene, né, fica mais difícil. Mas todas as vezes que ele conta isso, pode ser a 30ª vez já que ele fala, todas as vezes que eu saio do culto inspirado. Eu saio do culto querendo buscar Deus, querendo melhorar meu devocional, porque é um homem de Deus que busca Deus e inspira outras pessoas. Temos aqui também o pastor Adoniran. Quem conhece o pastor Adoniran? Estava no nosso retiro do ano passado, né? Pastor Adoniran, esses dias a gente foi ter um curso de pregação com ele. E daí ele foi começar o curso, só que daí antes ele quis falar da vida devocional dele. Ele falou, o mais importante para o pastor não é a estrutura do sermão, não sei o que lá, blá, blá, blá. O mais importante é a vida com Deus. Ele começou a contar um pouco da vida com Deus dele. Cara, a gente saiu de lá assim, abismado. Só para você ter uma ideia, o homem, ele lê um livro da Bíblia por dia. E não importa qual livro seja. Se for Salmos, ele vai ler os Salmos num dia. Você já fica de cara aí. Meu Deus do céu. Há uns 2 anos atrás, estava lendo um versículo por dia. O cara lê um livro por dia. Daí tá, né? Você já fica meio abalado. Daí ele fala assim, não, mas eu aproveito mesmo na minha segunda-feira, que é minha folga. Daí a gente pergunta, por quê, né? Ele falou, não, na segunda-feira, eu fiz um compromisso com Deus e eu leio 3 vezes o Novo Testamento. Todo dia, toda segunda-feira. 3 vezes o Novo Testamento. Numa segunda-feira, que é a folga dele. Enquanto eu, na segunda-feira, quero ir no shopping, ver o cinema, ver, como é que é o nome do desenho lá? Mulan? Moana, é isso aí. Enquanto eu quero ir no shopping, fazer um negócio, o cara aproveita para ler o Novo Testamento 3 vezes no dia. E ele foi contando para a gente, ele começou a falar que, quando ele começou com esse propósito, quando ele viu que ele precisava, se ele queria ser alguém, um homem de Deus, se ele queria ser cheio do Espírito Santo, ele precisava buscar mais a Deus, e ele começou a ter filho, não sei o que lá, e começou a esgotar o tempo dele. E ele começou a orar, Deus, eu estou tendo pouco tempo, estou tendo que trabalhar até tarde, o que eu faço, Deus? Me dá mais tempo, me dá mais tempo. E um dia ele acorda às 4 horas da manhã, e não consegue dormir, daqui a pouco vem um clique na cabeça dele e fala, e Deus falando com ele, tá vendo, você pediu mais tempo, é agora. Ele pegou, se ajoelhou e começou a orar. Desde então, faz 3 anos, um negócio assim, que ele acorda todos os dias às 4 da manhã para orar. Daí eu perguntei para ele, pastor, mas você não se sente cansado, com sono? Não, Deus me deu mais tempo, Deus me dá força, eu não sinto sono, porque Deus me deu mais tempo, Deus quer que a gente busque Ele. E se a gente tiver com vontade, com paixão para buscar a Deus, cara, não tem empecilho, não tem, pode ter certeza. E eu falando essas histórias aqui, desses homens da Bíblia, homens da Europa, homens aqui de Curitiba, da PIB, para mostrar para vocês que se você quer ser uma pessoa cheia do Espírito Santo, se você quer ser sensível à voz de Deus, se você quer viver na graça de Deus, na vontade de Deus, nós precisamos buscar a Deus. A gente não pode perder a oportunidade. Deus nos deu a oportunidade através de Jesus Cristo. Hoje a gente pode orar, cara. Que privilégio que a gente tem. Onde você estiver, você pode se ajoelhar e começar a orar, começar a adorar. Olha aqui, olha essa estrutura.
Olha esse lugar aqui, é o tamanho desse templo que a gente tem para adorar. Olha a oportunidade que a gente tem. Quantas vezes a gente não leva isso a sério? Ai, peraí, minha garganta é seca. Obrigado. Ok, continuando. Muitas vezes, eu nunca me esqueço de um livro que mudou um pouco a minha visão de adoração. Eu confesso que muitas vezes eu vinha aqui e ia em acampamento, cultos e tudo mais, e começava a clamar a Deus, mas eu começava a clamar assim: Deus, fala comigo, Deus, vem até mim, Deus, me responde isso, Deus, faz aquilo, Deus, aquilo. E eu queria ditar a minha vida com Deus. Eu confesso que a maioria das vezes Deus não me respondeu. Até que eu li um livro do John Piper, Alegrem-se os povos, que ele fala que a verdadeira adoração não é isso. A verdadeira adoração é você se prostrar diante de Deus e colocar tudo nas mãos dele. E ali você começa a adorar a Deus, engrandecer o nome de Deus. E o resto Deus vai fazer. Igual no versículo que eu falei aqui, de Mateus 6,33. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas lhe serão acrescentadas. E quantas vezes nós perdemos a oportunidade de adorar a Deus? Eu fiquei muito feliz esse tempo, no final do ano passado, quando eu estava com o meu baque lá, e eu estava conversando com eles, eu falei: gente, está chegando aí o final do ano e tal, e vocês vão querer fazer algum encerramento e tal, vocês vão querer fazer um churrasco, rapaz. Daí eu achando que eles iam querer fazer um churras, alguma coisa, ou achando que eles nem iam querer fazer nada. O Gui, foi o Gui, né? Gui, você é fera, cara. O Gui levantou a mão: ô Natan, vamos fazer uma vigília, cara. E de repente, todo mundo, não teve uma pessoa que falou nada, todo mundo: vamos fazer uma vigília. Eu fiquei: não, vamos, cara, nossa, que massa, né? Por um momento eu achando que os caras iam falar: vamos ver um cinema, todo mundo junto, vamos no churrasco, vamos fazer tal coisa, vamos no parque, sei lá. Mas não, eles queriam buscar a Deus. E é assim que a gente tem que ser. A gente não pode perder as nossas oportunidades. Para quem foi na vigília sabe que foi bênção, que Deus se manifestou naquele lugar, mas foi porque a gente queria buscar a Deus, porque a gente estava apaixonado por Deus. Deus não rejeita um coração que busca Ele, não rejeita. E a gente tem que buscar Ele com intensidade, a gente tem que ter o costume de buscar Ele. A Bíblia vai dizer ali, no primeiro verso, que Moisés costumava tomar a tenda. Percebe que Moisés não fazia isso de vez em quando, ou quando lembrava, ou quando estava sem preguiça. Moisés costumava a buscar a Deus, era um costume dele, e que tem que ser um costume da nossa vida sim. E eu não quero ser hipócrita, de verdade. Eu não vou ser hipócrita aqui e ficar falando para vocês, não sei o que lá, mas eu tenho falhado. Nessas minhas férias, teve dias que eu não peguei na minha Bíblia. E eu sinto vergonha disso. A gente tem que ser mais apaixonado por Deus. A gente tem que buscar mais a Deus, a gente tem que levar isso mais a sério. Senão o avivamento que a gente tanto quer não aparece. Senão esse culto aqui, esse templo não enche de adolescente. Daí só enche em evento. A gente precisa buscar a Deus com mais intensidade. Para eu trazer essa palavra aqui para vocês, Deus falou comigo antes. E eu preciso buscar mais a Deus. Eu preciso adorar mais a Deus. A segunda lição fica no versículo 11. No início dele também. Falava o Senhor a Moisés, face a face, como qualquer fala a seu amigo. Vocês conseguem imaginar? O texto fala aqui que Moisés falava com Deus face a face, como você fala com um amigo. Moisés buscava tanto a Deus, Moisés tinha tanta intimidade com Deus, que Deus falava com ele face a face. Já pensou poder ouvir a voz de Deus audível assim? Não tem coisa melhor. Você pode ter certeza que isso não aconteceu só com Moisés. Não, isso acontece só com o pastor. Não, isso acontece só com o missionário. Não. Nós somos povo de Deus. Independente do que você faz, nós somos povo de Deus. Nós somos chamados para ter uma vida de intimidade com Deus.
Eu lembro que quando eu recebi o meu chamado e pensei em começar a ir para o seminário e tudo mais, eu tinha muitas dúvidas. Eu já falei para vocês várias das respostas. E quanto mais eu orava, mais eu buscava Deus, mais Ele me respondia. Coisa sobrenatural, eu pedia uma resposta, no outro dia aparecia um versículo. Eu pedia uma resposta, no outro dia alguém vinha falar comigo. Eu pedia uma resposta, alguém me dava alguma coisa. É assim uma vida com Deus. É assim um relacionamento de intimidade com Deus. Quando a gente busca de todo o coração. E esses homens que eu falei para vocês aqui. Primeiro, Moisés. Moisés era um homem que buscava Deus. Moisés libertou o Egito. Daniel era um homem que buscava Deus. Daniel, ele tinha o dom da profecia. E Daniel sobreviveu à cova dos leões. Paulo foi o maior dos missionários que teve. Implantou a igreja em tudo quanto é lugar. Jonathan Edwards, ele teve um compromisso real com Deus e inspirou outras pessoas a terem um compromisso com Deus. Hoje em dia, quando um pastor, aqui, pelo menos aqui na Batista, ele vai fazer o seu concílio, as pessoas perguntam para ele, como é a sua história de conversão? Sabe por quê? Por causa desse cara aqui. Porque foi ele que ensinou essa doutrina aqui, da conversão, da justificação pela fé. John Wesley, que eu citei para vocês aqui, ele foi um grande avivalista. Tinha igrejas que fechavam as portas para ele. Ele pregava nas praças para 20 mil pessoas, 30 mil pessoas. Pessoas seguiam ele, pessoas se converteram através da vida desse cara. O pastor Michel, que eu citei aqui para vocês, vem no culto de sábado aqui. Claro que não é só o trabalho dele, é o trabalho do Espírito Santo, o trabalho da equipe e tudo mais. Mas vem aqui no culto de sábado. Isso aqui está tudo lotado, sabe por quê? Porque tem pessoas que buscam a Deus, porque tem pessoas que estão buscando a vontade de Deus, e quando as pessoas buscam, quando as pessoas se ajoelham e buscam a presença de Deus, quebrantado, com humildade, Deus responde, Deus derrama as suas bênçãos. Pastor Adoniran, a gente pode ver o seu fruto através do ministério dos eficientes. Toda vez que ele vem pregar aqui no domingo também, é uma bênção, muitas pessoas são transformadas. E assim a gente vê vida de homens de Deus, pessoas de Deus, que se colocam à disposição, que buscam a Deus, criam intimidade com Deus, e Deus fala com eles, e Deus responde, e Deus age através da vida deles. Talvez você está vindo aqui na igreja já faz um tempo, mas não criou ainda intimidade com Deus, não criou um relacionamento com Deus. Sabe, talvez você tenha vindo aqui e esse ano ainda não pegou na Bíblia. Talvez você tenha vindo aqui, há tanto tempo você não fala, não ouve a voz de Deus, Deus não te responde. Ou talvez você tenha feito o devocional todo dia, tem lido, tem orado, mas não tem sentido nada. O meu convite hoje aqui para você é para que você decida transformar a sua vida com Deus. É para que você decida ter um relacionamento sério com Deus. E comece a buscar Ele de todo o coração. Eu contei a história de todos esses homens aqui. Mas eu gosto de contar a história desses caras. Porque a primeira vez que Deus tocou no meu coração foi assim. Foi no missionário. Eu vindo aqui. Quando cheguei lá no Toldo, o pessoal do teatro, eu acho, fez um corredor assim, e daí, quando eles colocaram vários quadros com o rosto de cada pastor e missionário, era um negócio meio que cronológico assim. Daí você ia vendo John Wesley, Jonathan Edwards, você ia vendo todos esses homens, missionários e tal, e quando você chegava no último, que era o ano que a gente estava, que eu não lembro agora qual era o ano, era um espelho, e eu me vi ali. Estava escrito assim: agora é a sua vez. Deus falou muito comigo através desse missionário, através dessa dinâmica. A gente não está de passagem aqui. A gente tem um propósito, e o nosso propósito é viver a vontade de Deus. E para viver a vontade de Deus, a gente tem que ter um relacionamento com Deus. A Bíblia vai dizer no livro de Mateus que muitos vão chegar no dia do juízo, vão chegar: Senhor, Senhor, eu expulsei demônios em Teu nome, eu profetizei em Teu nome, eu fiz milagres em Teu nome. Deus vai olhar para eles e vai falar: eu não conheço você,
Toda vez que eu olhava esse texto, eu ficava, cara, como assim? O cara expulsou demônios em nome de Jesus. O cara fez milagres em nome de Jesus. Ele vai chegar lá, Deus vai olhar para ele e vai falar, eu não te conheço. Por que isso? Sabe por quê? Porque faltou relacionamento com Deus. Faltou intimidade. Faltou buscar mais ao Deus. Eu tenho sentido que a gente não tem levado isso a sério, que a gente não tem entendido isso. E a gente não tem buscado a Deus. Eu queria só terminar. Quando eu contei essa história para vocês, eu falei que quando Moisés buscava a Deus, a nuvem que representava a presença de Deus descia naquele lugar. Aquela nuvem é conhecida como a Shekinah, que vocês com certeza já devem ter ouvido falar. Existem músicas falando sobre a Shekinah, Shekinah. E eu fui pesquisar um pouco sobre Shekinah. E realmente, a Shekinah, ela representa a glória de Deus. Quando Moisés começava a buscar a Deus, a Shekinah de Deus descia, e ali Deus falava com Moisés. Mas o verdadeiro significado de Shekinah significa habitar, ou fazer morada. Eu achei muito bonito isso, porque Shekinah, que representa a glória de Deus, significa fazer morada. Sabe por quê? Porque Deus tem que fazer morada no nosso coração. Não dá para ter Deus de vez em quando só. Não dá para buscar Deus só quando você precisa. Não dá para buscar Deus só quando você está afim, quando você lembra. A Shekinah de Deus, que representa a glória de Deus, tem que fazer morada no nosso coração. E a gente tem que buscar a presença de Deus todos os dias. Todos os dias. Incansavelmente. Você tem que ser apaixonado por Deus. Sabe quando você está apaixonado? Você faz tudo por aquela pessoa? Você tem que ser assim todos os dias com Deus. Você tem que buscar a Deus com todo o seu coração. Lembra que um dia tudo isso aqui vai passar. Algum dia tudo isso aqui vai passar. E aí você vai para o seu verdadeiro lar. E o que você quer? Você quer chegar lá e ser igual aquele cara lá que chegou e falou: Deus, eu fui na célula, pai. Deus, eu fui na igreja. Deus, eu fiz isso, fiz aquilo, fiz milagres. Deus vai olhar para você e falar: não te conheço. É esse que você quer ser? Eu queria te convidar hoje a assumir um relacionamento sério com Deus. Está na hora da gente buscar mais. Está na hora da gente buscar com mais intensidade. Está na hora da gente se derramar na presença de Deus. O ano está começando. Está na hora de sonhar sonhos novos. Eu queria fazer esse convite para você. Se realmente Deus falou com você essa noite, se você vê que tem que buscar mais a Deus, que você precisa de mais paixão, sabe? Quero te convidar a ficar de pé nesse momento. Eu queria fazer um momento diferente aqui. Se você está assumindo esse compromisso hoje, de buscar mais a Deus, de buscar mais a vontade dEle, de orar mais, de ler mais a palavra de Deus, eu quero começar isso agora. Não é para começar depois, não. Vocês vão sair daqui e vão esquecer disso. Quero começar isso agora. Eu quero que nesse momento você feche seus olhos, levante seus braços, comece a clamar a presença de Deus nesse lugar. Levante a sua voz, não tenha vergonha. Clama a presença de Deus aqui. Peça. Não há outro lugar. Há conserto sim para esta geração corrompida. Há conserto sim para esse mundo decaído. Há conserto para a minha vida, para a sua vida. Há conserto em Jesus.